algumas que eu selecionei aqui, eu queria só falar um pouco sobre alguns pontos que eu acho que vão esclarecer muitas perguntas aqui. Uma delas resume umas 10 perguntas que foram feitas, que é: qual a relação de loucura, suicídio, transição planetária? A pessoa falou assim: eu não entendi muito bem essa palestra. Então vamos lá. Olha só. A transição planetária, ela desafia uma postura espiritual milenar. Que postura espiritual ela é essa? Uma postura espiritual de rebeldia. Então, o encarnado na Terra se caracterizou pela rebeldia. E a espiritualidade vem ao longo de séculos fazendo investimentos, mandando missionários, fazendo de tudo e não consegue. Esse diagnóstico foi feito pelo próprio Cristo na parábola da vinha, onde ele diz assim: havia um senhor que tinha uma vinha e enviou o trabalhador, mataram o trabalhador. E enviou um outro, mataram. Aí enviaram o próprio filho dele, mataram o filho. Estava fazendo uma referência ao trabalho. Porque nós já poderíamos estar vivendo uma terra regenerada há 3.000 anos. Pensem, se nós, enquanto comunidade planetária, não tivéssemos desperdiçado todas as oportunidades que nós tivemos, não é? Então você pensa, já recebemos Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, Buda, e não adiantou nada, né? Então, essa característica da rebeldia, ela chega num limite, e o limite é o quê? A rebeldia espiritual chega num limite que é a loucura e o suicídio. Esse é o ponto. Então, chega um determinado momento em que você está gastando tanta energia para lutar com os padrões e com as leis que regem a vida, que você não tem mais energia para viver. Isso é muito sério. Então, a vida possui certos limites. Ela possui certas regras. E aí eu começo a ficar na resistência e não entender, não me adaptar, e não me adaptar, e não me adaptar. Chega um determinado momento que eu não consigo avançar. Essa é a marca da transição planetária. Não, transição planetária é um momento de esgotamento. É um momento de saturação. Saturação. Por exemplo, nós temos milhares de anos de hábito de lidar com o planeta. Não temos? Desmatamento, desrespeito. Isso tem milhares de anos. Só que agora nós temos uma população, se a gente continuar com esse hábito, não vai ter mais planeta. Não é? Então, por exemplo, algumas perguntas foram colocadas aqui. A gente se espanta hoje com violência contra a mulher, violência contra a criança, intolerância religiosa, tal, como se isso fosse uma novidade dos dias de hoje. E se você volta na história de Roma, recém-nascidos eram assassinados e jogados no rio Reno. E era normal. Então você saía para fazer uma caminhada de manhã e via uma mulher jogando um bebezinho que ela tinha acabado de matar no rio. Intolerância religiosa, quantas pessoas morreram na noite de São Bartolomeu? Não é? Quantas pessoas a Inquisição matou? Quantas pessoas morreram no circo romano? Porque eram cristãos?
Então nós adquirimos um conjunto de hábitos e um conjunto de valores e de crenças, só que o que a espiritualidade tem? Ela é muito sábia. É muito sábia. Então, eu não estou dizendo que sei quem dera, né? Se eu soubesse essas grandes linhas que dirigem a evolução planetária. Mas como diz Guimarães Rosa, eu não sei de quase nada, mas desconfio de muita coisa. Desconfio de muita coisa. Então, Emmanuel afirma no livro Roteiro que evoluem no planeta Terra 22 bilhões de espíritos. Faz uma análise demográfica da Terra. Há 3.000 anos atrás, quantos encarnados nós tínhamos? Qual que é a população hoje? Está aumentando, não é? Então, demograficamente, nós estamos aumentando. Aí você pergunta assim, por que estão deixando vir tanta gente? Para saturar. Para chegar no limite. Porque com esses hábitos e com essa forma de vida, você consegue viver com 800 milhões de habitantes. Mas você não consegue viver com 10 bilhões. Então, algumas coisas que funcionam com 800 milhões de habitantes no mundo não funcionam com 10 bilhões. Não é? Então, todo mundo fala assim, nossa, Austin, até que alguém teve uma grande ideia de divulgar Austin, uma das melhores cidades dos Estados Unidos. Agora ninguém consegue mais andar que o trânsito, né? Todo mundo resolveu mudar para Austin, né? Então, quando você amplia a população, você revela problemas velados. Então, o problema da intolerância, o problema da violência, o problema do distúrbio interior, o problema da rebeldia do espírito perante as leis divinas, tudo isso agora fica exacerbado. Tudo isso agora assume uma intensidade muito grande. Por quê? Porque nós estamos submetidos a um tipo de vida em que você interage com muito mais pessoas e muito mais rápido do que antes. Imagine uma pessoa em 1600, 1700. Ela conhecia 100 pessoas ao longo da vida. Hoje você tem quantos seguidores no Instagram? Então, as interações, elas são muito mais velozes, muito mais intensas e com um grupo muito mais variado. Muito mais variado. Então eu vejo, por exemplo, a minha avó nunca saiu do estado de Minas Gerais, aliás. Ela nunca saiu da região. De uma região de Minas Gerais, ela nunca saiu de lá. Hoje, as pessoas dizem assim, nós somos um casal, 3 filhos. E a filha? Está no Canadá. E o filho? No Japão. E o outro? Entende? Então, intensificou as coisas. Quando intensifica, traz à tona. Isso é a transição. A transição é uma situação controlada por inteligências divinas, que forçam um paradigma até os seus limites. Então nós estamos sendo levados para a borda, para o limite. Quando chega no limite, diz a sabedoria, é o ponto de mutação. Aí muda. Tem que mudar, porque não tem jeito. Não tem opção. Acontece que no sistema antigo, com a mentalidade antiga, muita gente não está resistindo. Então, qual é a nossa missão aqui? Trazer princípios e valores que possam
fortalecer as pessoas. Fortalecer, para que elas permaneçam estáveis, seguras, espiritualmente saudáveis. E eu não estou dizendo aqui de uma utopia, eu estou dizendo aqui de algo que nós estamos vivendo na pele. Hoje, com o trabalho da divulgação, com os vídeos, chegam pessoas na fila e eu aprendo muito mais, Estava num evento no sul do Brasil e chegou uma senhora e disse assim para mim, ela me disse algo que eu não sei se eu teria a força dela. Ela disse assim para mim, eu perdi meu marido e meus 3 filhos no mesmo acidente de automóvel. No mesmo. E eu só estou viva por causa das palestras que eu escuto. Dessas palestras. Não pare. Então eu disse para ela, obrigado por me ensinar tanto. Naquele momento eu percebi que inverteu, eu era o aluno, o aprendiz. Então ela conseguiu extrair sentido, propósito, ela conseguiu entender que ela veio preparada para isso. E esse é um ponto que eu gostaria de dizer, e aborda todas as questões aqui sobre suicídio e loucura. Ninguém vem para suicidar, ninguém vem para ficar louco. Isso não foi programado para você. Mas você veio sabendo e programado para passar por certas situações. A questão é, você está aproveitando os recursos que a vida está te dando para te preparar para esses momentos? Porque eles virão. Eles virão. Então a gente precisa transformar, e o objetivo então da palestra foi esse. Porque as pessoas estão cheias de livros, elas estão lendo livros, elas conhecem vários médiuns, elas frequentam reunião, elas aprendem um tanto de coisas. Ok, e como é que está a sua vida? Seja honesto. De 0 a 10. Qual que é a qualidade espiritual da sua vida? Eu tenho feito essa mesma pergunta a pessoas que têm 50 anos de espiritismo. E tenho me espantado com as respostas. Porque o tempo que tem de espiritismo, o tempo que você tem de frequentar reuniões, a quantidade de livros que você tem, não é diretamente proporcional à qualidade de vida espiritual. Porque isso tem a ver com... Você realmente se abriu? Você realmente abriu sua mente para essas coisas novas? Você realmente reformulou a sua visão de mundo? É isso que faz a diferença. E é isso que nos preserva. Eu tenho dado esse testemunho. E se não fosse o trabalho espiritual que eu tenho, e se não fosse esse conhecimento espiritual que eu tenho, eu não estaria aqui agora de pé. Algumas experiências pelas quais eu passei teriam me vencido. Eu não teria levantado. Então eu não estou aqui falando de uma teoria, eu estou falando aqui de uma coisa real, eu estou falando sério. Estou falando sério. Eu levantei porque eu tinha esses recursos. E aí eu decidi usá-los.
Eu decidi que eles iam funcionar na minha vida. Mas eu não sei se você tomou essa decisão. Eu não sei se você decidiu que isso aqui vai ter efeito na sua vida. Essa é uma decisão pessoal. Não é? A questão é que a transição planetária não nos dá tanto tempo assim. Não é? Outra questão que foi colocada aqui sobre o suicídio é que, poxa vida, e o suicídio indireto? E os mártires do circo romano não suicidaram? Olha, nós aprendemos no Livro dos Espíritos, aliás, nós aprendemos isso na ciência jurídica. A ação por si só, sem a intenção, não pode ser avaliada. O suicídio é quando você tem a intenção de tirar a própria vida. E de interromper uma programação espiritual. Não é? Então, eu vou dizer isso aqui um pouco mais claro. Olha, eu acho muito simples e qualquer pessoa entende isso. Principalmente aqui nos Estados Unidos, isso fica muito claro. Se tem uma coisa que é clara nesse país é primavera, inverno é inverno. Ok? Correto? Isso é claro, não é? É claro. Por exemplo, eu percebi isso em Chicago. Então, eu estou dizendo que existem estações. Existem. Tem características. Pode variar um pouquinho a data. Esse ano o inverno prolongou, um tiquinho, invadiu um pouco a primavera em Chicago. Ok. Mas o inverno começa e ele termina. Ele pode atrasar, pode estender um pouco, mas ele termina, não é? E vem a primavera. E vem a estação das chuvas. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que existe uma moldura. Que você não vem aqui, você não pode tomar uma decisão assim, agora eu vou viver diferente. Para mim não importa se é inverno, se é primavera, eu vou viver só de um jeito. Tenta. Tenta. Tenta manter seus hábitos de verão quando tiver 40 graus negativos lá fora. Experimenta fazer isso. Ninguém experimenta fazer isso. Quer dizer, alguns até tentam. Bom, tem gente de tudo quanto é jeito, eu sei. Então, por que nós acreditamos que espiritualmente também não há estações e leis? Esse é o ponto. Eu acredito que realmente posso causar um mal para alguém, tudo bem, não vai acontecer nada. Percebe? Vai. Vai. Vai acontecer. E a nossa própria existência, ela se desdobra dentro de padrões. Padrões de regularidade. Então, se alguém me perguntar assim, Haroldo, então me responda direto. Por que as pessoas estão ficando loucas? Porque elas estão desafiando certas leis que são divinas. O que acontece? Desafia as leis. Vai lá para Cabo Canaveral e lança um foguete sem respeitar as leis, para você ver o que acontece. Pergunta para o Elon Musk. O que acontece? Ele explode. Ou nós compreendemos que há um conjunto de leis que regem nosso destino, ou nossa vida vai ser desafiada a todo momento por forças muito maiores do que nós. Então pode parecer bem simples o que eu vou dizer aqui, mas você ficar brigando com o mar?
Não faz sentido. É preferível entender as leis e utilizá-las. Até um surfista faz isso. E ele se diverte. Então, a vida, ela pode ter uma grande cota de felicidade, a vida pode ser muito agradável. Mas a gente precisa entender que leis muito precisas regem nossa vida. Exterior e interior. Interior. Quando nós compreendemos isso, e nós vamos compreender mais ainda, nós vamos compreender, por exemplo, todos os aspectos da tristeza. E o dia que nós compreendemos profundamente espiritualmente isso, você vai ver que a tristeza é um vírus. É um vírus. Pior do que o ebola. Ebola foi um exemplo meio... Estou mais velho. Estou mais novo aí. Você vê como é que a pessoa revela a idade, né? Vamos dar um exemplo mais atual, então. Um vírus aí atual. A tristeza também. E você chega aqui, tem um contato com a pessoa, aí você começa a entender o quê? Antídotos. Que é uma outra pergunta que fizeram. Um poderoso antídoto, prece. O problema é que nós fomos criados há 5.000 anos acreditando que prece é um ritual religioso. Né? Aí a pessoa faz prece assim no Instagram, né? Pai Nosso, Senhor, ajuda, família, protege. Né? As preces estão assim, só verbos, né? Ajuda, protege. Eu não entendi que a prece é como uma higiene do espírito. Então Emmanuel diz assim: acima de todas as nuvens e acima de todas as experiências humanas, há o sol da felicidade que é Deus. Você vê isso quando a aeronave sobe. Sobe. E aí você olha. É luz. É estabilidade. O centro da vida é amor, estabilidade, felicidade e alegria infinita. Orar é mergulhar a alma nesse lago. Você vai lá e lava suas tristezas, suas mágoas, seu rancor, sua revolta, sua raiva, sua inconformação, sua rebeldia. Lava. E volta para sujar de novo. É experiência. E depois lava. Então, é um outro conceito. Você começa a estabelecer momentos no seu dia em que você vai se permitir uma experiência interior. Por exemplo, você vai para a região, vê o pôr do sol. Vai. Meditar. Parar um pouco. Então você agrega no seu dia um conjunto de práticas que fortalecem o seu espírito. E uma prática extraordinária. E aqui eu digo, eu vou passar o que eu aprendi com psiquiatras de um hospital em Belo Horizonte, um hospital espírita, um hospital psiquiátrico espírita. Sobre o efeito que tem nas pessoas adoecidas psiquicamente
o efeito que tem o ato de ajudar o próximo. Porque vidas isoladas e vidas egoístas adoecem. Quando você se abre para o outro, para ajudar, para cooperar, você começa a encontrar propósito e valor na sua vida. E isso é curativo. Está tudo aqui, né? Não é isso. Bom, talvez a gente esteja vivendo na transição planetária os aspectos graves da doença para que a gente valorize o remédio que já está conosco há alguns 1000 anos. Já está com a gente. Tem uma outra aqui. Então essa resumiu sobre, né? Um tanto de perguntas, né? Tem uma aqui que é: qual a necessidade das religiões na nossa sociedade atual e como elas se ajustarão para o futuro? Eu, pessoalmente, acredito que as religiões, incluindo o movimento espírita, temos um desafio. Falarmos coisas que realmente se apliquem à vida das pessoas. Entendam, eu não estou criticando nenhuma teologia, nenhum dogma, nada disso. Nada disso. Mas quando você examina, por exemplo, a Igreja Católica do Ocidente e a Igreja Católica do Oriente, e pergunta qual que é a diferença entre elas? É a concepção da Trindade. Então, qual que é o papel do Espírito Santo na Trindade? E eu me pergunto, qual que é o papel dessa teoria na sua vida aqui em Alce? Isso serve para quê? Isso contribui em quê? Então as religiões todas terão que fazer um esforço de realmente ajudar as pessoas na sua vida real. Muitas estão tentando. Nós também precisamos fazer esse esforço. Porque as pessoas realmente estão precisando de respostas claras, objetivas e práticas. Práticas. Então, quando alguém me pergunta assim, mas qual que é o papel da oração? E eu pergunto, e para que você carrega seu celular? Para que você carrega seu celular? Porque acabou a bateria. Se você carrega até o celular, não carrega seu espírito? Todo dia você acorda com uma quantidade limitada de energia espiritual. Chega no final do dia, acabou. Você tem certeza que vai acordar sem recarregar? É simples assim. Então, as religiões precisam buscar ensinos, exemplos, práticas para viver melhor. E aquelas religiões que ensinam as pessoas a matar e a morrer, morrerão. Essas vão acabar. Porque não faz sentido um ensino religioso
que produza mais males e mais problemas do que a ausência total da espiritualidade e da religiosidade. Então, esse é um desafio para todos nós. Aqui a pessoa perguntou assim, olha, você teve a sorte de encontrar alguém que te orientou sobre o seu joelho, né? Verdade. Como é que nós podemos aprender e identificar as chamadas somatizações do nosso espírito no corpo? Como isso é um aspecto muito peculiar, muito pessoal de cada indivíduo, a gente precisa desenvolver observação. Mas eu vou dizer uma coisa, a gente sabe. Você sabe por que tem aquela dor de cabeça que começa do lado esquerdo. Você sabe. A gente sabe. Você sabe quando o dia está indo num ritmo que você fala assim, hoje eu não durmo. Não é? Então é sobre isso que nós falamos. E é sobre isso que Santo Agostinho fala quando nos ensina sobre autoconhecimento. Autoconhecimento é um processo gradativo e acumulativo. Quanto mais você se observa, mais você conhece sobre você mesmo. Observação. A grande questão é que nós vivemos numa sociedade que nos estimula a observar tudo lá fora. Infelizmente, as nossas escolas, as famílias e infelizmente, as religiões não nos ensinam a observar dentro. A gente não aprende a olhar para dentro. Porque poderíamos ter uma resposta muito melhor se nos conhecêssemos. Aí você saberia, eu não vou continuar aqui nessa conversa porque eu sei onde que ela vai parar. Né? Tem algumas coisas que a gente já está sabendo, né? Por exemplo, política no Brasil. Não vai dar boa coisa. Começa com umas aparentemente ingênua conversa e termina com obsessão. Isso quando não passa pela agressão física. Não é? A gente já sabe. Aquilo é um jogo de cartas marcadas. Né? Porque você já sabe quais são as reações, quais são os argumentos, o que vai fazer. É uma coisa assim, é dominó. Começa a cair uma aqui, você sabe que vai cair o último. E esses processos nós precisamos identificar. Para que a gente possa atuar de maneira mais inteligente e mais eficaz. Então, tem dias que eu acordo e falo assim, hoje vai ter que ser 3 vezes mais pressa, porque eu não sei o que está acontecendo, eu não acordei bem. Não acordei bem. São estados emocionais. Você se acorda num estado de tensão, de agito, de raiva. Não é? E ali você já fala assim, não vai dar certo. Porque eu sei que hoje eu vou brigar no trânsito. Né? Eu sei que hoje vou ter esse problema. Nós sabemos que chegou o deadline do nosso encontro. Então, a gente tentou agrupar aqui o máximo possível das questões. Eu espero que esse nosso encontro seja um grande estímulo para 2 coisas. Para que a gente leia o livro Pensamento e Vida. Reflita sobre isso.
e comece a pensar um pouco na questão 625, por que que nós temos um guia e um modelo. As pessoas que têm um guia são as pessoas que estão numa jornada. Então a gente tem um guia quando a gente quer chegar em algum lugar. E nós temos um modelo porque a gente precisa de um exemplo. Nós temos isso. E eu espero que tudo isso agora faça sentido na sua vida. Muito obrigado.